ao Major Davi, diretor executivo do DR de Rondônia, para falar sobre a nossa ponte, né, que é o que a gente mais anseia nesse momento. Boa tarde a todos. Queria saudar primeiramente o presidente da nossa Assembleia Estadual, deputado Alex Redano, excelentíssimo senhor deputado Alex Redano. Queria cumprimentar também o deputado Alan Queiroz, a excelentíssima senhora deputada federal Mariana Carvalho, nosso prefeito João Pavan, o nosso vice-prefeito Everaldo e o nosso vice-presidente, nosso presidente da nossa Casa de Leis Municipais aqui, o nosso vice-presidente Eliseu. Senhores, a pedido, ontem nós estávamos ali na agenda acompanhando o governador no projeto de Alpoeira, no qual o nosso presidente solicitou que nós viéssemos aqui, pediu ao governador e ele nos encaminhou para que a gente pudéssemos esclarecer. Nesse entrelance aí de revogação, de anulação, esses vários verbos que os senhores conhecem, ocorrem verdades e mentiras. Então, estamos aqui a pedido do deputado, presidente da Assembleia, de forma transparente, para pontuar o que ocorreu nesse processo licitatório aí, no qual o DR está à frente para entregar uma ponte para os senhores aqui, para garantir esse direito constitucional de ir e vir aí, que é hoje da produção, da economia, da importância que tem para todos vocês aqui. A gente não pode nem dimensionar o valor, né? Mas, senhores, o que aconteceu? Teve uma visita aqui do governador, na qual ele elencou aqui, inclusive, que a ponte estava com a ordem de serviço, e tudo isso era verdade. Não era uma promessa política, não era somente uma promessa de alguém querendo criar aqui talvez uma transparência que não existia. O que acontece, senhores? Só explicar, e queria que os senhores replicassem essa voz, essa explicação para a população, que fossem bairros lá dentro de Alto Paraíso e falassem. O DR dos senhores, o DR no qual hoje, honrosamente nós estamos lá, eu sou major da Polícia Militar, a minha atividade fim é comandando quartéis, mas o governador nos confiou, através do diretor-geral Elias Rezende, que nos delegou para explicar essa situação. O DR dos senhores, ele é um DR no qual nossos engenheiros, no qual para nós entregarmos uma ponte, seja ela em qualquer lugar do estado de Rondônia, nós precisamos licitar projetos. E nessa interim foi licitado ali para aquela ponte um projeto, o qual foi entregue em junho, entre junho e julho do ano passado. Esse projeto, de posse desse projeto, o DR, ele analisa, ele verifica critérios técnicos junto com o corpo de engenheiros, e ele verifica todos os critérios técnicos, dando anuência, estando dentro das normas técnicas, ele faz um processo dentro do DR para a gente licitar. Esse processo seguiu, nós conseguimos licitar o projeto da ponte. Esse processo seguiu. No momento em que o governador estávamos aqui, nós estávamos com esse processo no momento de emitir a ordem. Só que nesse processo licitatório, senhores, como em qualquer um, está aqui toda a Câmara aqui, está aqui representantes, deputados federais que sabem, a Lei 866 está aí, qualquer desvio ou qualquer suspeita de qualquer tipo de ilegalidade ou qualquer insatisfação de qualquer empresa, dá direito constitucional, dá direito legal previsto na 866 de você recorrer, de você impugnar, de você apresentar um recurso. E na voz do governador, infelizmente, ele prometeu aqui, só que aconteceu uma impugnação, um esclarecimento, um pedido de esclarecimento. Só que não foi só na SUPEL, na nossa Superintendência de Licitações, que ocorreu isso. No momento em que se impugnou com recurso, no Ministério Público de Contas, no Tribunal de Contas, foi também interposto um recurso. Isso gerou uma intervenção do Tribunal de Contas no processo, pedindo vistas e mandando parar todo o processo licitatório. Isso não depende de qualquer poder executivo, senhores. Tanto estadual como municipal, isso em que pesa a maior da boa-fé, não dá celeridade. O governador, o prefeito não conseguem intervir ou esclarecer
ou fazer no tempo dele. Então, o DR deu celeridade para esclarecer todos os pontos que o TCE solicitou e foi dada autorização para que aquele processo licitatório, para aquele certame continuasse. Continuou esse certame. Nós estamos aí por volta de outubro, entrando aí por novembro a dezembro. E iniciou-se o processo licitatório e logrou-se aí vencedores 3 empresas. E agora eu vou entrar nesse detalhe porque eu quero que essa verdade, que esses trâmites administrativos, para que essas verdades elas sejam esclarecidas. Para qualquer tipo de licitação em obras, nós temos que avaliar critérios técnicos para habilitar o acervo, o currículo dessa empresa para você apresentar. E essa apresentação é através de documentos. Então foram apresentados nesse processo licitatório o acervo, que se chama atestado de capacidade técnica dessas empresas. E nesses atestados de capacidade técnica foram homologados, habilitados, e a empresa vencedora, a empresa que se logrou vencedora do certame, dentro do procedimento, e novamente surgiu o nosso rapazinho chamado recurso, novamente uma impugnação no processo. E essa impugnação gerou um endereçamento novamente da SUPEL, porque quem entra com recurso, senhores, entra na SUPEL, na Secretaria, a Superintendência de Licitações. A SUPEL, porque a expertise de construir, a expertise de engenheiro está no DR. Endereçou novamente esse esclarecimento aos nossos engenheiros. E os nossos engenheiros, a nossa equipe técnica, verificou que as habilitações, que os documentos comprovatórios nos autos de uma das empresas não condiziam com a habilitação. Houve alguns equívocos, houve algumas situações que geraram esse problema, e uma das empresas disseram que se não fossem acatada aquela documentação, se o certame prosseguisse com a empresa que já estava para ser homologada e a ordem de serviço iniciada para entregar a ponte de vocês, iria entrar no Tribunal de Contas novamente e apresentar os autos. E nós carreamos vários endereçamentos de forma técnica, de forma jurídica, para verificar se aquele endereçamento, em havendo dentro dos autos do processo, ia verificar se aquelas questões que elas foram apontadas tinham procedência, se elas eram capazes de proceder, de fazer uma parada desse processo. Foi verificado que sim, que aquilo que ela apontou realmente, equivocadamente, passou no processo licitatório. Para nós, a administração pública, para nós, gestores, para o diretor Elias Rezende, ele deixando prosseguir um certame desse com alguns vícios observados, pontuados e comprovados, o Ministério Público bem iria começar o início ali, iria começar a cabeceira da ponte, os trabalhos ali da empresa, iria parar. Uma situação que nós, DR, o jurídico, os técnicos, observando essa situação, nós ficamos sobre 2 caminhos. Só existe 2. Qualquer um dos senhores sentado na cadeira de gestor, de prefeito, de chefe do executivo, de qualquer situação, ou você revoga um processo que está apresentando comprovadamente alguns vícios que a administração, é o princípio da autotutela, que a administração pública tem, ou você revoga, ou você deixa ele passar, e o Tribunal de Contas, o Ministério Público de Contas, os órgãos de controle apontam, e a empresa pode até começar a iniciar o processo, e vocês iriam ver uma realidade totalmente mais difícil de consertar. Era a empresa logo fazendo os serviços e os esclarecimentos pertinentes aí com relação ao horário público e vários gastos que iriam ocorrer, se arrastando 1 ou 2 anos, e às vezes os esclarecimentos até não sendo possível de fazer. O diretor-geral Elias Rezende, observando todo esse cenário, que não tinha outra alternativa, observou que tinha que revogar o certame. No momento que aconteceu a revogação, imediatamente no outro dia, senhores, e aí foi a cereja do bolo, nós chamamos o nosso corpo de engenheiros e dissemos: nós não temos mais tempo, senhores.
Alto Paraíso já está se arrastando essa situação há bastante tempo. Chamamos o nosso corpo de engenheiros, o que demorou mais ou menos aí 6 meses, 7 meses para tramitar a DR. Nós solicitamos que fossem feitos os termos de referência, que fossem feitas as notas o empenho, que fizesse todo o trâmite administrativo pertinente dentro da autarquia DR para endereçar em 2 dias. Foi o trânsito, e isso aí eu provo para os senhores no processo. O processo no SEI, que é o sistema que vincula, que inicia e que tramita qualquer tipo de procedimento licitatório no Estado hoje, é o SEI, o sistema SEI. Então, esses 2 processos, para que não sejam ventilados mentiras, para que não sejam tramitados mentiras aqui no âmbito da população, ou que a população não se revolte contra essa situação, esses processos são públicos. E esse último processo, para corrigir esses série de situações que ocorreram no processo que foi revogado. Aí vocês perguntam, foi revogado? Foi revogado. Nós estamos aqui para esclarecer. Por que foi revogado? Porque não tinha outra alternativa dentro do contexto, dentro das impugnações, dentro dos recursos e dentro dos endereçamentos que podiam ocorrer para os órgãos de controles e ele parar uma obra em andamento. Que quem é gestor aqui, quem trabalha na secretaria, quem trabalha no financeiro, é uma situação muito pior do que você revogar e iniciar uma sem nenhum vício. Então, dentro desse contexto, nós iniciamos aí rapidamente, semana retrasada, e já endereçamos para a SUPEL com a previsão orçamentária e toda a situação de trâmite administrativo dentro da autarquia DR assegurada para recepcionar o passo agora da SUPEL. Davi, onde é que está qual é o patamar, qual é o passo que nós podemos observar dentro desse processo? Dentro da SUPEL, ele acontece alguns trâmites e nesse exato momento, se vocês forem abrir esse processo, ele está para a confecção do edital. É um trâmite que só pode ocorrer dentro da Superintendência de Licitação. Publicado o edital, como todo mundo conhece, quem são os conhecedores da 866, que é a Lei das Licitações, como é uma licitação na modalidade de concorrência pública, entre a publicação do edital e o prazo de ocorrência da licitação são 30 dias aí. Isso aí não sou eu que estou falando, vocês observam isso dentro da Lei de Licitações da 866. Então, hoje, não por culpa do governo do Estado, não por não querer fazer, porque é um governador e é um diretor geral, Elias Rezende, é uma intenção dele de dar celeridade na situação. Eu tenho diariamente verificado a insistência do Elias, inclusive em fazer reuniões que chamou o superintendente da SUPEL, o Israel. Foram feitas várias reuniões para que a gente desse celeridade, para que todos os trâmites administrativos fossem encerrados o mais rápido possível, tanto no trâmite dentro da autarquia DR, que é a questão técnica, a questão dos critérios de engenharia que deve ser observado, como a questão da tramitação do processo licitatório que acontece dentro da Superintendência de Licitações. Então, esse trâmite já foi vencido, essa critério técnico já foi elaborado, o termo de referência já está devidamente confeccionado, a questão do empenho, a previsão orçamentária já está garantida, já está separado com elemento de despesa e com programa de atividade dentro do DR, todo assegurado. Nesse exato momento, queria que essa mensagem chegasse por determinação do excelentíssimo senhor governador do Estado e do diretor-geral Elias Rezende, que foi uma tramitação, se vocês me perguntarem, em tempo recorde. Eu não tenho histórico dentro do DR de uma tramitação nesse porte, graças aí à insistência do governador, do diretor Elias Rezende, do deputado Alex Redando, que ontem fez questão. Eu não quero ir sozinho, eu não quero falar desse problema, faço questão de quem conhece o processo, quem acompanhou o processo, quem se desgastou com o processo, venha e esclareça a verdade e mostre aqui o processo. E eu até já troquei telefone aqui com o 02, como fala na linguagem militar, aqui da nossa Casa de Leis Municipal, no qual ele vai externar o processo, todos os acompanhamentos. Faço até questão, porque nos ajuda a fazer esse controle técnico, político, e dar aos senhores aí essa questão de trafegabilidade, essa garantia constitucional aí, uma situação que tanto incomoda.
Eu vim de várias vezes de viatura ali para passar o curso da água, e a gente se depara com a balsa e a gente vê que é um problema que tem que ser resolvido o mais rápido possível. Mas, mais uma vez, senhores, qualquer um dos senhores que sentar como prefeito, que sentar como secretário, que sentar como o gerente financeiro, que sentar como chefe de comissão de licitações, nós temos o nosso arcabouço jurídico, né, o nosso nossas leis que nos garantem o trâmite administrativo. Qualquer passo a menos ou a mais, ou qualquer desvio, ou qualquer procedimento, ou qualquer vício que for observado dentro de qualquer processo licitatório, nós não podemos fazer o que a gente, por mais boa vontade que queiramos aí, o que a gente quer. A gente tem que obedecer. E ocorreu essas anuâncias aí, essas situações que incomodaram, inclusive o governador, o diretor Elias Rezende ficou bastante chateado nessa situação, mas são direitos dentro da 866 que são garantidos de entrar com recurso, de impugnar, das empresas brigarem entre si, apontarem os erros e as situações que possivelmente ocorreram dentro de qualquer procedimento licitatório legal no estado de Rondônia ou no Brasil. Com relação a qualquer outras pontuações, eu estou aqui com o nosso chefe aqui no DR, ele é distribuído entre 14 residências no estado, são ramificados, e aqui em Ariquemes, nosso guerreiro ali, que eu comparo ele ao um guerreiro, que é o nosso residente, o cargo de quem é chefe dos DRs nas nossas regionais, nos nossos municípios, recebe a alcunha, né, de residente. Então hoje aqui é o Nicasso, que tem, inclusive no período das chuvas, não somente se empenhado ali em entregar aquela ponte ali das cabeceiras ali daquela ponte da 421, como também reiteradas vezes está trazendo máquinas, está fazendo reuniões aqui com vários representantes dos senhores aqui na região de Alto Paraíso. E dizer para vocês, eu vim até conversando com o Nicasso, que a RO 458, a RO 459, a B40 e outras vias, e todas as vias de Alto Paraíso foram prioridades do diretor-geral Elias Rezende por determinação do governador, e estão sendo hoje. A ponte 421, ela está consumindo um emprego de muitas máquinas ali na região, mas a gente no máximo aí um pouco tempo, acredito que se Deus abençoar e tudo der certo, num espaço de tempo de 45 a 60, que seja os planos de Deus, Nicasso, a gente consegue desonerar de emprego o maquinário que está ali, e a gente dá um reforço a mais à região de Alto Paraíso aqui, de todas as vezes que fazem a trafegabilidade de vocês, inclusive essa que hoje está sendo utilizada aí como refúgio para a população deixar de pagar a balsa ali e vocês ter acesso pela 421. Então isso aí é uma intenção do governador. O governador está preocupado com essa ponte. Mais uma vez eu falo para vocês, observem o processo e podem até fazer esse olhar crítico, né? Que na superintendência, inclusive os telefones dela estão aí no site do governo, não tem histórico dessa tramitação, dessa celeridade, desse cuidado, dessa cautela toda no processo licitatório de empregar, de licitar aí uma ponte aí nessa dimensão de 130 metros. Uma ponte aí que é o erário público, hoje separado no DR, é uma ponte de R$ 9.470 mil. O Rive ali, que o assessor vai me dizer que propriedade, mas é nesse montante aí de quase 9 milhões e 500. Então, presidente da Assembleia, prefeito, não sei se tem mais perguntas, mas estou aqui aberto a qualquer esclarecimento. Dizer que o DR nós não estamos resumindo esforços aí para entregar todas as metas e missões que o governador nos empregou, e é para isso que nós estamos aqui. Major Davi, eu sei que o que é você ter uma demanda com urgência, que assim quando a gente assumiu esse município, existe uma demanda muito grande em questão das estradas. Nosso povo está se sentindo abandonado, e juntamente com o secretário de obras, que é o Andinho, a gente montou um plano de emergência para que o nosso povo primeiro começasse a se sentir valorizado por ter alguém olhando por ele. Eu vejo
hoje Alto Paraíso, esse reflexo a respeito dessa ponte. Nós hoje estamos tão desacreditados de ter essa ponte, que hoje nos grupos, eu falo porque eu acompanho muitos grupos do WhatsApp aqui, e hoje eu estou sendo a voz de 22 mil pessoas aqui em Alto Paraíso. Nós estamos sentindo um tanto quanto abandonado, né? Por 2 anos, quase 2 anos e meio já, passando por essa balsa, pagando por passar por ela. O B40 nesse período agora, ele é muito perigoso pela poeira, então o índice de acidente ele vai se aumentando cada vez mais. Se atravessar o B20 que sai lá pelo Triunfo hoje, se pegar um período chuvoso, a gente sabe que vai vir mais um período chuvoso ainda, antes de acabar essa ponte, né? Ele no período chuvoso, está aqui o Zé Ceará, que mora daqui a 40 quilômetros, ele fica quase que intransitável. Seria um meio da gente ter uma rota de fuga para Porto Velho. Então eu queria fazer um pedido para o senhor, que levasse para o senhor governador. Nós queremos acreditar que dessa vez vai dar certo a licitação dessa ponte. Nós queremos, porque quando a gente está no fundo do poço, a gente só tem que olhar para cima e ver que vem uma luz, né? E nós, Alto Paraíso, está sentindo no fundo do poço perante essa realidade. Se eu levasse para essa realidade, está aqui o Nicásio com essa realidade do B20, que fizesse um trabalho bom e meio rápido para a gente ter uma esperança de que a gente não vai ficar abandonado aqui no período chuvoso. É muito perigoso. Nós temos uma realidade hoje de médicos, a secretária de saúde saiu, de médicos que negaram vir fazer plantão aqui, né, Valéria, Renata, que está ali, por causa dessa balsa. Pelo mesmo valor de outro município, ou até mais, eles preferem ir para outro município, deixar de vir fazer plantões médicos aqui, né, doutor Lucídio, por causa de não passar por essa balsa. Temos o período ali da safra, quando está pegando ali a safra, pega período de chuva, formar filas de 2 filas duplas até a BR, você ficar 3 horas parado para passar numa balsa para chegar em casa. Então chega a vez você pensar para ter que sair daqui para ir para Ariquemes ou para Porto Velho. Essa é a realidade que nós estamos vivendo aqui há 2 anos. Então eu creio que vai ter muitos questionamento aqui de algumas pessoas, mas o meu é esse. Se eu levasse o governador, tomar providência para nós, emergencial, quanto ao B20 aqui, e esse B40 eu não sei o que nós vamos fazer para amenizar um pouco essa poeira. Se de repente eu vou exigir uma coisa que o Estado não tem, como as pessoas exigem de mim que eu não tenho na prefeitura. Mas a questão do caminhão-pipa para dar uma amenizada nessa poeira, para dar uma tranquilizada maior no nosso tráfego. Você tem mais ou menos uma previsão? Lógico, não tem como fazer certo. Mais ou menos essa licitação agora, quanto que ela aconteceria? Para a gente ter uma esperança de quando é que nós vamos ter uma certeza? Muito boa a pergunta aqui do prefeito. Como eu falei, a SUPEL, a partir do momento que ela inicia a publicação do edital e estão reunidos o diretor adjunto, o diretor geral e toda a equipe de licitação do DR, para que a gente consiga, dentro da SUPEL, a gente implementar uma solicitação e um acompanhamento, para que aí, nesses 30 dias, acredito que a gente consegue publicar aí nessa semana ainda mais essa promessa, como não está dentro do DR, essa solicitação e essa demanda não nos compete ao DR, e sim a superintendência de licitação. O que nós iremos levar é a mensagem para o superintendente da SUPEL, o senhor Israel, excelência do senhor Israel, para que ele dê a celeridade necessária. Já foi reunido na sexta-feira, o diretor-geral está solicitando reiteradas vezes, o próprio governador do estado de Rondônia também está nessa pegada. Então, acredito que ainda essa semana, quando publicar, será contado 30 dias. Esses 30 dias nós não podemos resumi-los, porque isso é uma previsão legal, é um prazo devidamente constituído, previsto, elencado e taxativo, não podemos diminuir. Então, prefeito, eu acredito que no máximo aí em 35 a 40 dias nós já temos aí uma licitação marcada para que a gente tenha uma vencedora e dessa vez sem nenhum processo de vício observado, sem nenhuma situação, analisando todas as documentações apresentadas rigorosamente para que a gente não seja pego com algum tipo de documento que possa pairar alguma dúvida com relação ao procedimento licitatório, para que a gente entregue essa licitação e essa empresa aí
vencedora do certame, para que a gente emita essa ordem de serviço e a gente comece ainda esse ano a executar esses trabalhos de construção da ponte. Com relação às vias que o prefeito citou, o Nicásio, não estou sendo demagogo, né? Não estou sendo aqui uma pessoa que está jogando palavras ao Léo, mas hoje, vocês da região aqui de Alto Paraíso, né? Eu vou falar mais uma vez que a minha atividade fim na Polícia Militar. Estou no DR porque também, quando ingressei na Polícia Militar, eu me formei na ESA em Engenharia e estou somando esforços aí com a equipe do DR aqui, mas voltando ao chefe do DR aqui da região, que é o Nicásio, e que tem trabalhado no período da chuva e que não tem faltado esforços aí à equipe dele, falar para vocês, não sendo demagogo, que nós temos atacantes de primeira no time do DR. E hoje o Nicásio, quando o diretor-geral vai citar o nome dele, como também das usinas, reiteradas vezes nas reuniões, nós dizemos, eu queria ter 20 Nicásio, eu queria ter 10 Nicásio, eu queria ter tantos Nicásio, como tantos outros que têm qualidade. Mas hoje você tem um líder, né, na parte de engenharia que está dando show ali na ponte da 421, critério de liderança, não é só dar meios para ele, e hoje já foi determinado ele, prefeito, inclusive pelo diretor-geral, para que tão logo a gente encerre aquela desonera, que vai demorar talvez aí 30 dias, ele dê toda essa tratativa de encascalhamento, de colocação de bueiros ali, que dentro do orçamento do DR, dentro da previsão do planejamento DR, suporte para a região de Alto Paraíso. Mas, mais uma vez, o Nicásio está aqui de prova. No tempo agora da chuva, o DR não parou, ele não largou o bastão, ele não descansou seus tratores, ele não descansou o seu pessoal. E Alto Paraíso aqui, em algumas vias, eles tiveram retrabalhos aí de 2, 3 ou 4 vezes aí no intervalo de 3 meses aí, incansavelmente mesmo no período da chuva. Então, para a região de Alto Paraíso, o Nicásio, ele tem propriedade em andar nas vias, em analisar o currículo dele. Depois, se quiserem também manusear, é um cara de trecho, é um cara que não está ali só para comandar, ele vem, ele quer analisar, ele quer conversar com o prefeito, ele quer conversar com as lideranças, ele quer ir lá no sítio, verificar se tem cascalho, ele quer dar solução à via. Mas vocês estão hoje aqui na residência de Ariquemes com um dos referenciais do DR. Isso aí eu não estou sendo demagogo, né? Nós diretores, viu, prefeito, por determinação do diretor-geral, nós não somos diretores de gabinete, de ficar lá comandando o DR, diretor adjunto, diretor-geral, porque lá no DR tem o diretor-geral Elias Rezende, o diretor adjunto que é o Éder, e tem o diretor executivo que sou eu. Nós, geralmente, quando dá quinta-feira, a gente cai em campo para verificar toda a demanda, para fazer as reuniões com os senhores aqui, para verificar o que está acontecendo na ponta, para que a gente possa comandar qualquer melhoramento, qualquer processo licitatório, qualquer processo administrativo, financeiro ou técnico dentro do DR. Então a gente vai para campo para trazer do campo aquilo que vai gerar providências dentro do administrativo. Mas essa situação já foi pontuada pelo diretor-geral, com certeza está dentro do planejamento de manutenções do DR aqui da região de Ariquemes, e mais uma vez frisar que não está sendo resumido, não está sendo economizado os esforços do residente aqui da região de Ariquemes para atender todas as vias dos senhores. Major Davi, primeiramente boa tarde, sou o vereador Leandro Ambrosio, quero parabenizá-lo pela coragem, depois de uma licitação cancelada, falou que o cara veio, então só tenho que parabenizar. Alan Queiroz, não conhecia pessoalmente, conheci o seu assessor Roberto, presidente da Assembleia Legislativa ali, Alex Redano. Não tenho dúvida que será o deputado mais bem votado nessa eleição, pelo time que montou aqui, pelo tanto de emenda que tem, né? E a todos uma boa tarde. A questão dessa ponte, o governador deve isso para nós. Nós, juntamente com o vereador Edmilson, presidente aqui, nós vestimos a camisa dele quando fomos para o segundo turno, está ele aí que não deixa eu mentir. Patrocinamos a campanha dele, pagamos adesivo para fazer, carro de som para ir para as ruas, petróleo, acho que foi até contratado formiguinha para trabalhar.
e ele não voltou aqui. O vice José Jordão, né, que é o vice, esteve aqui a semana passada, falou para nós, eu acho que ele foi até infeliz na palavra que ele falou, que quem tinha cancelado a licitação era o DR. Claro que o senhor explicou certinho quais os procedimentos que ocorreu, mas eu acho que uma licitação, para ser licitado, está aí o vereador Eliseu, eu acho que uma empresa, para concorrer à licitação, teria que ser feita uma análise nela antes dela, de tomar uma proporção dessa, porque depois de tudo ganho, para já executar o serviço, analisar que a empresa não tem condição, fica pesado, né? Eu acredito assim como foi colocado uma balsa ali na ponte, no local da ponte onde existia, foi feito um decreto de calamidade pública e essa balsa veio para cá, se eu não estiver enganado, sem licitação. Eu acho mais justo, prefeito, nosso prefeito João Galvão, se tiver alguma legalidade, não sei também, porque talvez eu seja leigo nisso, se a gente criasse um decreto de calamidade pública, porque eu considero como um decreto, como calamidade pública, porque ali na balsa já morreu gente, tá aqui, os moradores daqui sabem, que já morreu um paciente na cabeceira da ponte, que não conseguiu passar, inclusive houve uma repercussão grande na época, uma pessoa que estava cancerosa, que tinha ali uma lei que tinha que descer para atravessar a ponte, uma pessoa que estava cancerosa, com os ossos fracos, quebrou uma perna na hora que foi subir na ambulância de novo. E nosso município hoje é um município promissor. Nós aqui da região Vale do Jamari, nós estamos entre aí os primeiros, está aqui os produtores de soja, de produção, gado aqui na nossa região, gado de corte, uma bacia leiteira muito produtiva, e está caro essa balsa, né, para os produtores. E o B40, por mais que às vezes dá manutenção, mas estrada de chão, o residente do DS sabe, fizeram um serviço excelente aqui no B20 em uma parte, mas infelizmente já está buraco de novo, não aguenta. Então assim, nós precisamos disso. Nós tivemos uma conversa no dia que saiu o cancelamento, até em fechar a BR, claro, a gente ia dentro dos trâmites legais, não é baderna, porque não somos um povo de baderna, mas até cogitamos essa possibilidade. Mas aí conversando com o prefeito falou, vamos ver, se precisa a gente vai lá primeiro, vamos correr todos os trâmites para que isso não aconteça, mas se for preciso, tá aqui, eu já deixo o meu recado à população, o prefeito está ciente disso, se for preciso nós vamos trancar a BR, se for preciso. Então esperamos aí, isso deu um ultimato entre 35 e 40 dias, nós vamos aguardar, né, seu João? Isso aí, para que isso aconteça, mas se não acontecer, já vou pedir apoio aqui do Alan Queiroz, deputado Alex, né, a Mariana também. Se não acontecer, nós vamos ter que chamar a atenção da mídia, porque nós somos o para-choque, nós estamos aqui, tá, os vereadores aqui que sabem, não tem um dia que não somos cobrados referente a isso. Então, está aí o meu apelo, pedir ao senhor, leve essa mensagem para o coronel Marco Rocha, abraçamos a campanha dele, não me arrependo, né, mas está deixando a desejar. Esse é meu apelo, meu mais muito obrigado. Boa tarde a todos. Eu quero fazer a minha pergunta, na verdade, que o senhor João já fez. A nossa situação é que o pessoal está naquela ansiedade que hoje nós leve para as linhas alguma coisa de concreto a respeito da construção da ponte, né? E a gente até falou para eles que tivesse paciência, que hoje, dependendo da conversa que tivesse aqui na nossa reunião, com as nossas lideranças, a gente teria uma resposta para passar para eles. Eles estão, como o colega vereador Leandro Ambrosio falou, o pessoal está disposto a trancar a BR, mas como o senhor João fez a pergunta a respeito do prazo para resolver essa situação, a minha pergunta era justamente essa, o prefeito já fez, então não vou me alongar na minha conversa, porque eu acredito que nem o senhor falou de 35, 40 dias, digamos que a gente vai falar, a população vai mais uns 60 dias, eu acredito que por aí. E vamos torcer que nos 60 dias resolva, porque o meu presidente da Assembleia Legislativa está aqui, e o nosso deputado Alain, nossa deputada federal, a Mariana, e os senhores sabem disso, que nós, vereador, realmente somos o para-choque da comunidade de Alto Paraíso, junto com o prefeito e o vice-prefeito. Nós apanhamos todos os dias, desde que essa ponte caiu. Eu não tinha mandato de vereador, mas eu vi o pessoal descendo a lenha nos vereadores, e eu como um ex-vereador, mas o vereador está fazendo a parte dele, está cobrando, está pedindo, está correndo atrás.
está fazendo as indicações, eles não podem construir aquela ponte. Quem tem que construir a ponte é o governo do estado, é o DR. E agora, com essa situação toda que já está se resolvendo, a gente até acredita que resolva logo, porque não é mais só uma urgência, é urgência e emergência, né? É igual o cara está num respirador e ter que ir para a UTI e de lá pode não voltar. Então a situação da ponte é a mesma. Então eu quero dizer para vocês que eu vou falar para o pessoal que vai mais uns 60 dias da minha parte, porque talvez 35 dias se resolver, parabéns, mas eu vou falar para o pessoal que vai mais uns 60 dias e esperamos que nós resolva, para que dê início a essa obra, até porque eu, vereador Ceará, a Câmara de Alto Paraíso, nós não precisamos de voto ano que vem, mas as vossas excelências, as vossas lideranças que estão nos ajudando, precisa. E quem vai apanhar a cara a tapa, pode ter certeza que a Câmara de Vereador, é o prefeito, é o vice, para levar o nome e defender o nome de vocês, dizendo que estão nos ajudando, Alto Paraíso, estão nos ajudando Rondônia, que realmente estão. Mas o nosso problema hoje maior é a ponte. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos, e potreja e ajude que nesses 60 dias, quem sabe, nós tenhamos uma ordem de serviço nessa ponte, para que nós fiquemos mais tranquilos e façam uma campanha mais segura para vossas excelências, se Deus quiser, o ano que vem. Muito obrigado. Deixa eu só pontuar aqui o excelentíssimo senhor vereador aqui, os dois, com relação a, foi muito bem feliz essa situação da ordem de serviço dentro do prazo de 60 dias. E quando nós, representantes do povo, e eu me considero um porque, embora tenha sido beneficiado aí, de ter sido escolhido dentro da população, de poder fazer um concurso, e esse concurso pago pelo poder público, e está na Polícia Militar hoje, graças à população que todos os dias paga os seus tributos para pagar o salário de qualquer policial militar que está no estado de Rondônia. E fazendo esse adendo, meus senhores vereadores, com relação a essa ordem de serviço, nós temos que ser bem responsáveis na hora de informá-los nas rádios, para os colégios eleitorais dos senhores aí, que tão logo faça a emissão da ordem de serviço, o processo ele vai estar público com certeza, e qualquer um dos senhores pode tomar posse de qualquer documento que esteja dele, inclusive do cronograma financeiro, do cronograma de execução, do cronograma que vai iniciar a obra e terminar a obra, para que aqueles desavisados ou aqueles oportunistas de plantão que às vezes vai utilizar, inclusive entre os colégios eleitorais dos senhores, para ventilar alguma mentira e colocar qualquer um dos senhores em descrédito, tanto o vereador até o chefe do Poder Executivo Estadual, para que fiquem manuseando essas documentações, para que fiquem solicitando esse conhecimento, para que se empoderem desse trâmite administrativo, para que ventile nas rádios, para que ventile aqueles que os elegeram aí, para que a gente tenha uma população observando a obra, observando a execução do serviço e tenha exatamente ciência do que vai acontecer. Quando sentar nas praças, quando forem solicitar, quando forem para a Vilhena, quando forem para qualquer região do estado, que conversando com qualquer empresário ou com qualquer situação, tragam para cá, para o município de Alto Paraíso, pessoas que vão se interessar na prefeitabilidade, mas sabendo exatamente um cronograma a ser executado, uma previsibilidade dentro do que é executável. Então, vereador, nessa lida, e observando mais uma vez, pontuando o que eu falei, não tem histórico dentro da SUPEL, um processo de obra que começou dentro da CPPO, que é onde tem o nosso critério, nosso corpo de engenheiro, que se delongou aí 3 ou 4 dias e já foi endereçado para a SUPEL com previsão orçamentária e empenho garantido. Eu não tenho histórico, se você me perguntar, eu não tenho. E hoje foi feito em 3 dias. Prova para o senhor que se nós hoje fôssemos fecharmos a BR aqui e iniciarmos uma inexigibilidade de licitação pontuada e clareada e garantida por uma situação de calamidade pública ou qualquer motivação legal prevista hoje no Brasil, o prazo de execução no que foi feito no DR seria até mais do que já foi hoje feito no DR e que já tramitou para a SUPEL. Então, se nós hoje saíssemos daqui, fechássemos a BR, fizéssemos qualquer situação legal, garantida e organizada,
não resumiria, não garantia, não daria tão eficiência como a questão da situação que ocorreu dentro do DR. É claro, direcionada pela determinação da excelentíssimo senhor governador Coronel Marcos Rocha, diretor-geral Elias Rezende, que preocupado com a situação, hoje eu estou vindo aqui, mas outras vezes foi o Elias que veio, foi o Elias que pontuou, foi o Elias que solicitou esses esclarecimentos e essa celeridade dentro do DR. Então, só esclarecendo, é uma situação que nos incomoda, com certeza. Se eu fosse morador daqui, estaria coadunando, estaria alinhado ao pensamento do senhor, e é legal, mas eu só estou esclarecendo que qualquer situação que nós o façamos, que nós paremos, inclusive a questão de trafegabilidade de André, não dará tanta celeridade e tanta situação naquilo que eu estou pedindo para os senhores. Acompanhe o processo. Hoje o senhor tem um presidente da Assembleia Legislativa que é da casa, como ele bem falou, conhece os senhores por nome, né? Talvez jogou até bola aqui na sua juventude aí. Então é uma situação que vocês estão muito confortáveis com relação, é amiguíssimo do diretor-geral Elias Rezende. Eu vejo o grau de aproximação, então, e eu vejo também o comprometimento do diretor-geral Elias Rezende nessa situação. Então, hoje, no atual momento, qualquer situação que nós fôssemos aclarar, nós fôssemos movimentar, o trâmite administrativo para nos garantir já foi feito. Aquilo que era para nós fazermos já foi feito, né? E agora é esperar esse prazo que o vereador informou. É claro que a gente vai tentar, dentro da celeridade, entregar essa ordem de serviço o mais rápido possível, para que vocês vejam as empresas em campo, né? E a gente se comprometer aí nesse intervalo de 45 dias a vir aqui. É por isso que nós estamos lá indicados lá para estar lá, para clarear, para esclarecer, para fazer qualquer deslocamento que for necessário, para chegar aqui e falar para a população de Alto Paraíso aquilo que pelo voto ela delegou ao governador e colocou ele para representá-los no chefe do Poder Executivo, né? Então é só pontuar essa situação aí e pedir que transfiram esse conhecimento, transfiram isso que foi falado na reunião aqui, peçam essa paciência administrativa, esse prazo administrativo. Não é o prazo do diretor Elias Rezende, do governador, é o prazo previsto em lei, né? Ele não pode resumir, ele não pode fazer qualquer resumo de um prazo que está previsto numa lei de licitações, que é a nossa lei 866. Quero agradecer o senhor ter vindo aqui até o Paraíso, né, nos esclarecer, mas dizer ao senhor que não é fácil para a população ter mais paciência, né, senhor João? Não dá para nós vereadores estarmos pedindo para ele paciência. Nós não temos mais essa credibilidade com a população. Então, o mínimo que nós, vereadores, nós pedimos para vocês, o DR, para a equipe do governo, é ter um mínimo de respeito por Alto Paraíso e dar, igual você falou que está assim, aí um tempo recorde, né, esse processo de tramitação nesses últimos 3 dias. Então, isso aí, a gente agradece por esse prazo, e de acordo com a incompetência que teve na outra licitação, então esse é o mínimo que podia ser feito por nós. Sabemos e somos conhecedores que lá em Itapuã tinha balsa, uma época que era pelo governo, tinha lá pelo alagamento das usinas. Então, quando caiu a ponte, o governo, eu estava com os comentários por aqui, que ele falou que ou ele juntava dinheiro para construir a ponte, ou ele conseguiria pagar a balsa. Já temos os 9,5 milhões praticamente em caixa, né, para construir a ponte. Então, devido a tanta incompetência que demora, o mínimo que poderia ser feito pela população de Alto Paraíso seria uma parceria com a equipe da balsa e quebrar no mínimo 50% dos valores. Valores esses que são abusivos. Pega aqui o senhor diretor, por exemplo, pessoas que trabalham em Rio Crespo, Cujubim, ou que tem que ir em Ariquemes, temos funcionários da Caixa, da cooperativa que moram em Ariquemes, todo dia vem para Alto Paraíso. Coloca aí R$13 por vez, são R$26 por dia, que são, somando no mês, mais de meio salário mínimo, só para pagar a balsa, para ir e vir trabalhar. Então são valores absurdos. Nossa população está pedindo socorro. Então, leva esse nosso pedido, né, junto ao DR, junto ao governador, para que ele
oração pelos munícipes de Alto Paraíso, para que o ano que vem possa vir pisar o pé em Alto Paraíso e pedir voto, né? E assim também os demais deputados, sempre estou cobrando com o deputado Adelino Falador, essa questão da ponte, toda semana eu estou em conversa com ele, ele estava cobrando a Supel também, essas informações. Hoje de manhã eu falei com ele, ele deu essa informação que o senhor disse, que foi em tempo hábil, né, que agora está aguardando a publicação. Sabemos que o processo licitatório é demorado, tem os 30 dias de publicação, depois tem o prazo de apresentar envelope, abrir envelope, tem o tempo de cabe recurso, né? Então aí o processo desse, no mínimo, vai 4 meses. Igual você falou, estamos torcendo para que dê essa ordem esse ano, mas que não é certeza. Sabemos que a ponte, o prazo de execução é 240 dias, mas que conversando com o empreendedor da Troll, ele falou assim que dificilmente conseguiria entregar uma ponte dessa magnitude, com aterro e asfalto, em 240 dias. Então já sabemos que o prazo em médio para essa ponte é de 1 ano, mas esse prazo de 4 meses é licitatório. Então, dificilmente vamos conseguir inaugurar essa ponte no ano de 2022. Então pedimos esse apoio em relação à ponte. Como o seu João já disse, a questão da poeira, esse tempo de verão do P40, já foram vidas ceifadas, deputada. Alunos, uma van do Garimpo com Futuras, colega conhecedor, devido à poeira na parte da manhã ali, bateu no caminhão e um jovem de 14 anos veio a óbito. São vidas que estão sendo ceifadas devido a uma incompetência, devido a uma falta de olhar mais humano para o município de Alto Paraíso. Então, nesse período de verão, como o senhor já disse, não é fácil pedir que talvez o PR não possa estar atendendo. Mas o caminhão pipa ali todos os dias naquele B40, porque é a válvula de escape daqueles que vão para Ariquemes só com dinheiro do combustível, não tem dinheiro de pagar a balsa. E acaba se arriscando naquele poeirão do B40. Pega para o senhor ver ali à tarde, depois das 6 da tarde, ô deputado, naquele B40, você não tem visibilidade nenhuma. Então aí é o mínimo que está pedindo ali, um caminhão pipa naquele B40 agora de urgência, seria uma urgência. Aqui sentido Triunfo, também quero dar os parabéns ao Unicácio, que já fez um serviço de excelência no começo do ano. Daqui eu sou moradora aqui já há 33 anos, nasci e me criei na linha 100, e nunca tivemos no período do mês de março essa RO aqui da Triunfo em qualidade igual teve esse ano. Então, quero dar os parabéns e pedir que continue cuidando, porque está precisando novamente, né, Cássio? Então, para dar esse patrulhamento ali, para que a gente tenha uma possibilidade. Já várias vezes que eu precisei, por exemplo, deslocar até com o Jubim, você tem que dar a volta, né? Teve algumas vezes que a ponte, a balsa estava transitável no começo do ano, teve que dar a volta lá pelo B40. Então, são situações essas que são difíceis, né? Que não tem como ter calma diante das situações. Então, a gente pede, já quero agradecer, o governador disse que está preocupado com a ponte, que você já disse que o Nicásio já está aí dando prioridade nessas RO, nas vagas de escape do Paraíso, mas eu peço ao senhor agora, ao Nicásio, que olhe com mais carinho ainda, que nós estamos clamando por esse cuidado. Muito obrigada. Boa noite a todos também. Nós somos da equipe Agro Boa Esperança. A gente agradece a presença, os esclarecimentos, um carinho especial a todos vocês, ao prefeito, ao nosso amigo Alex Redano, ao nosso deputado estadual e à nossa deputada federal, que nós tivemos a oportunidade de conhecer. E já, de antemão, a gente já demonstra que são pessoas que estão interessadas a contribuir com o município de Alto Paraíso. Obviamente, bastante coisa já foi falada aqui. Nós fomos a empresa, obviamente, que levou o convite ao governador para que o governador estivesse aqui presente na nossa inauguração. Algumas coisas foram ditas, obviamente, os nossos agradecimentos, a promessa que ele fez ali da parte do B40 também, a questão da ponte, obviamente ele disse naquele momento que em até 90 dias sairia. Obviamente a gente conhece toda a burocracia administrativa, a gente sabe como funciona. Infelizmente tem questões que fogem da mão, enfim, das pessoas, mas a gente fica feliz pelos esclarecimentos. É bom, é importante. Eu acho que na vida a gente tem que dar a cara para bater, em momentos difíceis também. Obviamente,
nós do setor empresariado, a gente sofre bastante, mas não só do setor empresariado, a população também. A população merece, assim como todos estão dizendo aqui, eu não poderia deixar de dizer também, apesar de nós sermos trabalhadores aí, produtores, enfim, da região do Alto Paraíso, que estamos acreditando nessa região, não poderia deixar de dizer sobre o nosso artigo 5º da Constituição, porque eu praticamente, quando cheguei aqui e observei a situação dessa ponte, eu fico entristecido, eu fico chateado, e a gente não pode deixar de mencionar o nosso artigo 5º da Constituição, que aí obviamente todos nós temos que pensar com carinho. E aí o artigo 1º, inciso 3º, diz sobre dignidade humana, e eu acho que é nisso que a gente tem que pensar. Nós temos que ter dignidade humana, direito de ir e vir. A gente sabe, e eu estive com o Alex há algum tempo, e a minha primeira pergunta para ele foi: Alex, aquela ponte, aquela balsa, não é inconstitucional a sua cobrança? A gente sabe que vai levar mais 2 anos, aí aproximadamente. Eu estou com ele, eu acredito que a gente vai levar mais 2 anos, até a entrega efetiva daquela ponte. Por que não, neste momento, a gente levar os nossos pedidos aí da população, e aí vocês que estão mais próximos do governo, obviamente a Câmara Estadual, de por que não, neste momento, e pegando o gancho do nosso amigo aqui, por que não um decreto de calamidade pública ali, por que não a população deixar de pagar esses valores absurdos que são colocados ali diariamente. Eu passei ali no final de semana, 2 dias praticamente, eu pessoalmente, na pessoa física, deixei R$100. Imagina o restante da população, entendeu? Então assim, não poderia deixar de mencionar o nosso artigo 5º da Constituição, dignidade humana, direito de ir e vir. Eu acho que está claro, está esclarecido, todo mundo aqui já está ciente, a gente agradece, foi perfeitamente esclarecido, né? Agradeço ao Alex, a você também e ao prefeito, a todos aqui. Mas por que não a gente tentar derrubar essas cobranças que são abusivas? Ela falou em 50%, eu não digo em 50%, por que não derrubar todas essas cobranças que são feitas ali naquela ponte, para que a população ao menos se sinta digna de transitar todos os dias ali naquela balsa, entendeu? Esse é o meu pedido, invocando aí o artigo 5º da Constituição e artigo 1º, inciso 3º. Nós não estamos sendo dignos neste momento, porque estamos sendo taxados por algo que é inconstitucional. Pelo menos é no nosso ver. Nós não somos políticos, mas a gente estuda um pouquinho, a gente também acompanha as leis, eu acompanho o poder executivo, legislativo, judiciário, mas a gente se coloca aqui como população, como morador e como empresariado também, tá bom? Agradeço a todos vocês, Alex, meu amigo, carinho especial, felizes por vocês estarem aqui olhando para o Alto Paraíso. Tem mais alguém que gostaria de usar a palavra, além do vereador Edmilson? Que de repente é o comandante. Então tá, é o Edmilson, comandante, para a gente organizar para os encerramentos, tá bom? Eu venho do mandato passado, e logo antes, até antes da ponte cair, que ela não caiu da primeira vez, não caiu, ela danificou, e eu já fiz indicação na Casa Civil pedindo a recuperação da ponte. E acompanhei tudo junto com o deputado Alex. Sempre que a gente tinha reunião no DR, ele nos acompanhava, e tinha uma possibilidade de o governador arcar com a despesa da balsa, mas segundo achava que era em torno de 100, um pouco mais por mensal, e quando o empresário pediu 196 mil mensal, aí disse que o Estado não teria condições de pagar. Mas como já passou 2 anos, né, e o Estado não pagou nada, eu acho que seria agora o momento do Estado, o governador, rever esta situação e assumir a despesa dessa balsa até a conclusão da ponte. Eu acho que dá para fazer isso, igual o Leandro falou, a gente foi defensor do governador aqui em Alto Paraíso, né? A gente não tem arrependido, tem boas amizades através do Alex, através do Nicásio, através de outros residentes que passou pelo DR, sempre tem atendido os nossos pedidos.
Então, breve aí, essa parceria aí com o nosso amigo Nicásio, que gosta de Alto Paraíso, também tem um carinho pelo Alto Paraíso. Vamos resolver a situação do travessão B20 que liga Triunfo, que também é uma saída. Eu mesmo uso a balsa em últimos carros, se for à noite, fora de hora, eu passo. Senão, mesmo que eu vou devagar, mas eu vou pelo B40. Mas chega uma situação, à noite a poeira para, fica muito perigoso, tá? Usando o travessão B40. Mas para repensar esse nosso travessão B20, nós encurta despesa e distância, né? Fica bem melhor. Eu quero também aqui fazer um pedido aqui para a deputada federal Mariana, com muito carinho. Mariana, obrigado pela recepção em Brasília que a gente teve junto com o prefeito, a vereadora Alessandra e o vereador Cláudio, que não está aqui, e nós deixamos um pedido lá no seu gabinete, que é uma creche. Nosso município não tem creche e a gente paga, né, aluguel, né, prefeito, de uma creche, e a gente deixou esse pedido no seu gabinete. Pensa com carinho nessa creche para Alto Paraíso. Meu muito obrigado a todos vocês. Essa demanda da situação da balsa, desse pagamento, eu vou levar até o diretor-geral, o diretor Elias Rezende. Ele vai deliberar isso com certeza como deputado, presidente da Assembleia Legislativa, e com certeza procurar o melhor encaminhamento para representar a proposta para o chefe do Poder Executivo. Com relação ao B40 e todas as vias que os senhores utilizam para sair dessa situação que onera a família dos senhores em relação à balsa, o Nicásio, então logo ele encerra uma demanda que o diretor-geral empregou ele já, como ele já fez no período chuvoso, ele empregará os esforços dele, é um líder nato, ele sabe dividir as equipes aí para atender com celeridade, com expertise, até nos espanta como ele faz a gestão com os senhores aqui de Alto Paraíso, com as vias ali que são de competência de toda a área quente, que são grandes problemas, mas até nos espanta quando ele direciona lá o pronto para o diretor-geral e diz está tudo ok. Então é uma situação que eu acho bem confortável para ele, para dirimir esses problemas aí e a gente atender a essas vias aí da trafegabilidade, garantir essa condição de trafegabilidade. No que não me compete, que é em relação a fazer compromissos com relação a esse pagamento da balsa, a esses valores, a essa previsão orçamentária, verificar se está previsto ou não no orçamento, se temos adequação financeira para fazer isso, eu seria irresponsável, né? Eu seria muito otimista, tá? e principiante em fazer um compromisso aqui em nome do chefe do Poder Executivo. Isso não me permite, mas com certeza vou levar com carinho e apego e cautela, escrevendo essa demanda para o diretor-geral e o chefe do Poder Executivo, para que eles deliberem isso aí, junto com o presidente da Assembleia, que com certeza já tem um carinho com relação a esse assunto aí. Quero aqui também falar dos deputados da região, principalmente o deputado Adelino Folador, que é parceiro também, e na época, até eu estou aqui no celular resolvendo os BO do partido, mas na época foi sugerido essa questão, né, do poder público pagar a balsa, e foi feito uma conta que ficaria mais ou menos 350 mil por mês. 350 mil eles não aceitaram, queriam mais. Então, tipo assim, em 1 ano e meio já daria o valor da ponte, que seria eterno, né? Seria duradoura. Então esse que foi o quesito, os valores. Se fosse um valor aí de 100 mil, 150, né? Mas agora o Anderson foi muito feliz na colocação dele no direito de ir e vir, Zé Carlos, tá? Eu não sei se pode ter até uma requisição judicial, né? Por exemplo, o poder público ele é superior ao bem privado. Se você tem um carro, o poder público, por exemplo, um policial, ele precisar requisitar o seu carro, ele pode requisitar o seu carro, se tiver algum dano, reembolsa, né? Se você tem um terreno e precisa passar uma represa, precisa passar uma via,
essa via ela não para, ela passa na sua terra e você é indenizado. Eu não sei, estou aqui, tá a doutora Érica aqui, eu estou aqui pensando nos meus botões, se existe alguma possibilidade de uma requisição judicial, né, em cima desse trabalho e reembolsar o custo que isso tem, né? Então passou aqui para mim essa possibilidade, passou agora essa possibilidade, né? Mas eu lembro que na época eu participei de todas as reuniões, né? E chegou a essa conclusão, falei, nossa, é muito alto, né, para esse valor que praticamente dá o valor da ponte, né? E agora finalizando, é difícil falar em dias, né? Mas dentro de 60 dias, você acha possível dar a ordem de serviço? O prazo legal, se vocês forem observar a Lei 866, como é uma concorrência pública e na modalidade de valor global, ela está previsto lá que é de 45 dias. Isso aí não sou o Davi que está falando, não é o presidente da Assembleia, não é o governador, é o que está escrito em lei. Então, na publicação do edital, tem que passar esses 45 dias até que a licitação seja feita e o certame encerrado. É claro, como falou bem com propriedade ali, pode ocorrer impugnações, mas toda a equipe de técnicos dentro do DR estão de prontidão, estão alerta. Esses erros que foram verificados nesse processo que antecedeu foi uma escola técnica, uma escola de observar que erros, que procedimentos, que verificações, que análises que ocorreram nesse que passou não podem ocorrer mais, esses retardos, essas situações não podem ocorrer. A vida é assim, o direito administrativo, a forma de gestão é assim. Os erros que como vereador, como prefeito, como governador já foram praticados, já foram verificados na gestão ou de forma técnica, a gente aprende e não replica eles para o período posterior. Então, esses procedimentos que foram verificados dentro do DR, toda a equipe técnica, toda a situação já foi levada para a SUPEL, para que a gente dê celeridade. No prazo previsto na lei, então, com encerrado, a gente já faça todas as tramitações técnicas para que a gente tenha a ordem de serviço mais rápido possível. Então, presidente da Assembleia, assim, com propriedade, eu falo os 45 dias, que é a marcação do processo licitatório, aí, que vai ocorrer a licitação, e daí em diante a gente tem que esperar aquilo que legalmente é previsto aí, fase de recurso, de abertura dos envelopes, de abertura das propostas, porque são prazos e garantias e fundamentos legalmente garantidos dentro da 866. Não compete a mim, não compete a nenhum de nós essas nuances, essas tramitações e essas análises. Então, nós podemos garantir que nesses 45 dias, com certeza aí, se for publicado o edital na segunda ou terça, contamos aí 45 dias e a gente tem aí um certame já iniciado para fazer e analisar essa vencedora do processo licitatório, né? O diretor-geral, o que ele mais pede para os engenheiros, inclusive, vai ser pedido para quem for a ganhadora da licitação, qualquer empresa, para que dê a ordem de serviço, para que a equipe do setor financeiro do DR já está dada a ordem, que a gente faça todos os mutirões possíveis, se preciso for parar o DR, para que a gente, então, logo saia a vencedora, que não depende do DR, né? Depende da Superintendência de Licitações, que tem toda uma tramitação legal. Então, logo sai a vencedora para que a gente faça a garantia de empenho e as ordens de serviço de início da obra aí o mais rápido possível, né? Isso aí já está determinado, isso aí a equipe já está em prontidão, tanto a financeira como técnica, para clarear e esclarecer qualquer direcionamento que ocorrer da Superintendência de Licitações para o DR, com relação à ponte de Alto Paraíso. Diretor, essa empresa que não deu continuidade, né, ou seja, ela entrou com mandatos, com recursos, enfim, ela tem condições técnicas de apresentar a proposta? Ou seja, porque de repente se a pessoa já entra com essa maldade de prejudicar uma licitação, ela não pode vir de novo acontecer a mesma coisa, ou não pode tornar inadimplente, enfim.
Eu acho que a gente tem que ter um medo, um receio do futuro, né? Porque daqui a pouco vem uma licitação de novo, pode fracassar de novo e aí por diante, né? Então essa é a preocupação. Eu acho que de repente vale a pena a equipe técnica ver se não é possível tornar essa empresa inadimplente. Talvez seja um caminho. Pelo menos eu não sei, né? Gostaria de aproveitar aqui antes para responder tudo de uma vez. Algumas perguntas que eu ia dizer que já estão respondidas até. Né? Não tenho pretensão política, não sou político nessa cidade, mas eu moro aqui há 30 anos, aqui o vereador Eliseu me conhece aqui, tem 30 anos de Alto Paraíso, então eu tenho algumas queixas a fazer. E aí eu gostaria de fazer elas porque eu levaria aqui aos deputados que estão aqui para que levem essa fala do povo de Alto Paraíso até o nosso poder legislativo, até o nosso executivo. Eu muitas vezes sou muito criticado porque eu gosto de ser muito claro, eu falo direto, eu falo o que é real, o que o povo está falando. Então assim, nos grupos de WhatsApp, muito embora o senhor tenha defendido aqui, né, e eu acho muito bom, graças a Deus está sendo acelerado 3 dias, mas assim, para o senhor essa licitação foi feita em 3 dias, o procedimento, mas para a população de Alto Paraíso, isso tem mais de 200 dias, estão mais de 2 anos. Não tem 3 dias, nós não consideramos que tem 3 dias, nós consideramos que nós já temos 2 anos sem ponte, ainda não foi resolvido. Digo algo que está acontecendo nos grupos da cidade de WhatsApp, está aqui os vereadores, todos que podem validar a minha palavra. A fala é uma só, se fala o seguinte: essa licitação foi cancelada por qual motivo? Incompetência ou direcionamento de licitação. Eu não estou falando isso, eu estou falando o que a população fala. Então assim, nós temos aqui deputados que vão vir pedir voto, nós temos governadores que vão vir aqui daqui a 1 ano e meio e vão precisar dos votos dessa população. Então eu estou sendo claro, como eu disse, eu sou muito claro, eu não meço as palavras. Esse governador e esse deputado que for vir pedir voto aqui, ele vai ter que lidar com essa realidade, porque o que passa na cabeça do cidadão que se comenta nos grupos do WhatsApp, está aqui todos os vereadores para provar o que eu estou falando, são essas 2 falas: a incompetência ou foi tentativa de direcionar essa licitação. Então eu digo aqui, agradeço a fala da vereadora, foi muito feliz na fala dela. A população ela não aguenta mais, tá? Então levem isso, porque a população não aguenta mais um cancelamento de licitação aqui. O senhor aqui, também gostaria de parabenizar muito a fala dele, quando cita o artigo 5º, é direito de ir e vir. A população que mais sofre não é quem tem dinheiro não, gente. Quem tem dinheiro paga R$26, paga e vai e volta. E ele passa, só que tem gente que sai daqui só com a gasolina. E para esse está sendo sim tolhido o direito de ir e vir. Porque não adianta falar que vai pelo B40, que o B40 dá para passar, que não dá não. Hoje eu estava em Ariquemes, fui convidado para essa reunião, fiz de tudo. Está aqui o Rodrigo, que eu falei que eu ia fazer de tudo para estar aqui, a Érica também. Eu estava lá e eu ia vir para cá, cheguei na BR, a BR estava parada, acho que foi um acidente, eu não conseguia passar. Falei, vou dar minha volta, dei minha volta e passei pelo B40 para conseguir chegar aqui às 16 horas. Passou 2 carretas por mim, o carro vinha atrás tentando ultrapassar, eu vim de lá para cá na minha mão, certinho, com todo cuidado, devagar, o carro quase bateu de mim, de frente. Era mais um acidente na BR. Estava eu, estava minha esposa, estava minha filha de 6 anos e minha filha de 1 ano e meio. Então eu não sei mensurar isso em valores. A população de Alto Paraíso ela não sabe mensurar isso em valores, porque eu atendo direto acidentes ali gravíssimos, carro batendo um de frente com o outro, de manhã cedo, a neblina, quando o cara vira uma curva, um farol alto, o cara bate de frente. Então assim, são situações que não dá para mensurar, porque a população, para outras pessoas, pode ser valores, pode ser 350 mil, pode ser 1 milhão, mas para a população de Alto Paraíso, ela está vendo a vida dela em risco. Não é plausível dizer assim, você não pega a balsa, você pode ir pelo B40, quando o B40 está na condição que está. Infelizmente, está bom de trafegabilidade? Tá, só que a poeira não deixa você enxergar 30 metros na frente, você andou na 40, eu andando na 40, quase bati de frente com outro carro, poderia estar aqui, com uma filha no hospital morta, ou minha esposa, ou eu mesmo. Então assim, eu quero levar isso para vocês, para os deputados que estão aqui presentes, para o senhor que está aqui presente. Essa é a visão de alguém que mora em Alto Paraíso. E o pobre,
infelizmente, se ele não tiver dinheiro para pagar a balsa, se ele tiver o dinheiro só da gasolina, ele tem duas opções. Ou ele faz uma volta de 60 quilômetros para ir para Porto Velho, Rio Crespo, porque ele não tem o dinheiro da balsa, o cara não deixa subir. Ou ele pega o B40 se for para Ariquemes. Só que ele está pegando o B40 e colocando a vida dele em risco, para poder transitar aqui em Alto Paraíso hoje sem dinheiro. Se você não tiver dinheiro, você é obrigado a colocar a sua vida e a vida da sua família em risco. Então isso eu deixo como um morador de Alto Paraíso, tenho 30 anos de Alto Paraíso, eu deixo nos senhores levar o nosso governador, deixo nos deputados também levar essa fala aos governadores, porque essa é a nossa realidade hoje. Nós não mensuramos isso em dinheiro, porque são as nossas vidas, a vida do meu filho e da minha esposa. Então eu fiz de tudo para estar aqui, para poder fazer essa fala. Eu agradeço a todos. E o senhor respondeu? Vou passar a palavra ao vereador Roberto. Aí depois o senhor já responde todas as assuntos para a gente poder estar encerrando, tá bom? Boa tarde a todos. Prometo que vou ser bem breve, porque os novos colegas que me antecederam aí já falaram bastante, né? Quase tudo que deveria ser dito. Faço aqui da palavra do comandante Daniel minhas palavras, viu, Daniel? Acabei de vir também de Ariquemes e é muito perigoso, né? Quero aqui parabenizar a todos que veio. Parabéns pela explicação aí, Davi, mas a explicação muito técnica que não resolve nossos problemas. Parabenizo vocês também aí pela tramitação de 3 dias, mas o que o Daniel falou, para nós já somos 2 anos sem pontes. O presidente falou aí que os balseiros rejeitaram aí R$350 mil por mês. Então esse é o valor que sai do nosso município, que deixa de circular na economia do município durante 30 dias. É um preço muito alto que a população está pagando, e o nome mais correto que a população de Alto Paraíso hoje tem chama-se indignação. Nós estamos indignados com tanto falta de respeito com a nossa população. Eu vejo assim, e a população em sua maioria também vê assim, porque 2 anos para se fazer uma licitação, vai passar mais 2 anos e o governador Marco Rocha não vai inaugurar essa ponte no mandato dele. Então eu faço aqui um pedido para que vossas senhorias aí, as autoridades aqui presentes, levem ao governo para que dá prioridade nesse P40 e no B20 também, que liga aqui a RO 458 que liga a Triunfo. Questionamentos e observações que não carrearam por uma revogação do processo licitatório. Essas empresas, quando apresentaram a documentação, elas apresentaram por o direito licitatório delas, e ao serem apresentados, verificou-se que o atestado de capacidade técnica, que é o currículo operacional, que é o currículo que ela detém de obra, que é o acervo de obras que elas têm, em documentações não estavam alinhadas ao edital. Por algum trâmite administrativo ou algum equívoco analisando a documentação, observou-se que o que ela apresentou, as duas, e agora eu falo as duas, não estavam alinhadas ao instrumento convocatório, que é o edital, que é a Bíblia do processo licitatório. Então a administração revoga porque nenhuma das duas atendem. Se eu emitisse uma ordem de serviço, se a administração emitisse, lá na frente, uma ou outra, nessa questão de apresentação do recurso, poderia invalidar o processo licitatório agora em fase de execução. Isso aí é um processo que a gente observou com relação ao edital. O que é que tinha no edital, senhores? No edital, para que possamos fazer pontes, quando acontece lá a moldura da ponte, lá, os pilares, para erguer os pilares ou para colocar os pilares no local, nós podemos fazer por vários meios, entre eles guindaste, entre eles treliça lançadeira, entre eles içamento ou fazer do local. Então no edital previa que teria que ter treliça lançadeira, e nessa situação aí ficou muito restritivo para todas as empresas que hoje podem concorrer no estado de Rondônia, essa possibilidade de ter ou não, e por causa de uma situação dessa, pode invalidar, por mais acervo, por mais critérios técnicos, por mais currículo operacional, por mais que a empresa tenha 3, 4 obras, se o edital disser que eu posso entregar uma obra, eu peguei a forma, coloquei, deixei a ponte, mas no instrumento convocatório
está lá dizendo que eu tinha que ter uma treliça lançadeira, que ela implanta no local, seria a mesma ponte, seria o mesmo concreto, mas a forma como eu vou executar, aí eu estou falando em valores, quando eu pego um guindaste, o preço de eu implantar um guindaste, de eu colocar na licitação, ele às vezes pode diferir com relação a eu implantar a treliça lançadeira. No edital agora da licitação, para colocar mais pessoas no jogo da concorrência de forma isonômica, mais empresas e dar celeridade ao processo licitatório para que a gente tenha mais opções de escolha no mercado, a gente deixou ele menos exigente de acordo com os critérios legais, para que a gente dê celeridade, respeitados os critérios técnicos, respeitados os critérios todos observados com relação às normas de engenharia, respondendo ao excelentíssimo senhor deputado Alain Queiroz. Ao vereador que perguntou se houve ou não direcionamento, dentre tantas falas que o senhor falou, mas em relação ao direcionamento. Senhores, eu falo que eu sou meio chato no DR, o diretor Elias Rezende coloca a minha chatice com relação a 20 vezes, com relação a qualquer tipo de ilegalidade que possa parar dentro da administração pública. O diretor Elias Rezende, ele não recebe fornecedores, ele não recebe donos de empresa, ele não recebe empreiteiros. Quem faz licitação é a Superintendência de Licitações. Então, não tenho expertise nem propriedade e nem capacitado, eu sou agora, para se houve ou se poderia haver qualquer tipo de direcionamento, que eu acredito que dentro do DR, pelos critérios legais e pela forma como está sendo gerido, inclusive por determinação do senhor excelente, o senhor governador, que não aceita nenhum tipo de conduta, até porque, antes de diretor executivo, senhores, eu tenho um regulamento disciplinar da Polícia Militar em cima de mim. E o que é crime para vocês no Código Penal, para mim é no Código Penal Militar. Então vocês veem como é que a gente está levando a questão da gestão. Nós estamos fazendo com que a determinação do governador, do excelentíssimo senhor governador, dentro do processo administrativo dentro do DR, ele seja alinhado com relação aos critérios legais, éticos e alinhados inclusive aos critérios previstos na Constituição. Então, dentro do Departamento de Estradas e Rodagens, hoje nós encerramos qualquer tipo de procedimento licitatório apenas endereçando esse processo com um termo de referência, sem saber se lá na Supel vai ganhar A, B ou C. Não é dado a nós a questão de escolha do Estado, não é dado a nós. E quando acontece na Superintendência de Licitações, essa abertura de envelopes, elas não acontecem no crivo e na escolha nossa. Tem uma comissão de licitação que sequer quem abrir envelope sabe o valor apresentado pelo outro. Então hoje os órgãos de controle, os tribunais de contas do Estado, os ministérios públicos de conta, eles se especializaram, eles estão tendo acesso, para os senhores terem intenção, todos os nossos processos são abertos, qualquer início de licitação dentro do DR, ele é aberto no automático a qualquer tipo de acesso de qualquer conselheiro do Tribunal de Contas, do Ministério Público de Contas e do Ministério Público Estadual. Eu iniciei o processo, o diretor Elias Rezende assinou, esse processo automaticamente, ele é automatizado para dentro do Tribunal de Contas para fazer o controle. Então, hoje, qualquer desvio de conduta, qualquer situação de direcionamento, ele está devidamente vigiado e isso a gente agradece. Quanto mais órgãos de controle tiverem no Estado, a gente vai estar muito confortável para fazer qualquer assinatura de despacho ou início de contratação para melhorar a vida da população. Então, essa situação dentro do DR não nos compete, a gente só inicia o processo, quem faz toda a tramitação dentro da Superintendência de Licitação, que hoje está assentado um cara que eu tenho um apreço e um carinho muito forte, um cara muito ético, que foi indicado de confiança do senhor governador, e com certeza, como qualquer um de nós, foi posto a mesma prova e foi tido a mesma conversa com ele, que é a questão do critério da ética dentro da administração pública, né? Eu acho que é o vereador que está lá atrás,
que ele pontuou também, talvez a mesma fala, ele parafraseou talvez os mesmos alinhamentos, mas diga ao senhor que o governador está alinhado à sua postura, aos seus critérios de pensamento, e a gente vai dar celeridade a levar a sua demanda para o diretor-geral e o chefe do Poder Executivo. No mais, senhores, eu fico orgulhoso de ter vindo aqui no município de Alto Paraíso. Eu não gosto nem de falar isso, né, deputado Alex Redondo, a gente estava conversando ali no canto, mas eu trabalhei muito na área ambiental, era diretor executivo da SEDAN. A SEDAN não é de muitos amigos, né? Quando chega, geralmente a viatura da SEDAN, o pessoal não gosta de ter muita receptividade, assim como tem no DR. Hoje o DR chega, a estrada chegando e tal, eu estou mais tranquilo em sorrir, em tomar um café com os senhores e procurar o melhor caminho para ajudar. E também fui subcomandante do Batalhão de Polícia Ambiental, mais uma cara fechada dos senhores, com certeza. Mas naquela época nós andávamos aqui no município de Alto Paraíso, e hoje, prefeito, eu estava andando ali, parece que eu não estava acreditando no que eu estava vendo, né? Há 6 a 8 anos atrás, é um outro município, e com certeza quando nós tivermos aí encerrado, né, nossa tramitação ali no DR, com certeza eu quero visitar aqui o município de Alto Paraíso, né, com a satisfação de passar por cima daquela ponte e ter tido uma reunião dessa com a presença do presidente da Assembleia, do deputado Alan Queiroz, da deputada federal, todos empenhados nesse objetivo. Então, em nome do diretor Elias Rezende, em nome do governador do estado, eu agradeço a oportunidade, foi por eles que estamos aqui, sempre às ordens e sempre que solicitados estamos para servi-los. Quero agradecer ao senhor pelas palavras, explicações. Então, para a gente encerrar esse momento, vou dar a palavra ao nosso procurador, doutor Alcides, logo depois ao nosso prefeito para fazer o encerramento. E após o encerramento, aqueles que estão aqui presentes, querer tirar uma foto com o deputado, alguma coisa assim, fique à vontade também, tá bom? Então, desde já, encerrando por aqui, agradecendo a presença de todos, os nossos secretários, vereadores, a população de modo geral que veio aqui nesse momento, compartilhar com a gente dessas explicações que o senhor veio nos prestar, e também receber os nossos deputados, deputado Alan Queiroz, presidente da Assembleia Alex Redano, a nossa deputada federal Mariana de Carvalho. Então, nossos agradecimentos. Então, para encerrar, doutor Alcides dá algumas explicações e depois o nosso prefeito. Desejar boa tarde, mas boa noite, né? Boa noite, tudo. Então, eu não ia nem falar aqui, mas diante do posicionamento, da reivindicação dos vereadores, da população, eu queria mencionar aqui em nome do município, do Poder Executivo, que o município também comunga, né, do posicionamento de todos e da indignação. E demonstrar também que o município não está só buscando medidas administrativas ou buscando somente contato através do Poder Legislativo ou Executivo para tentar executar essa demanda. É bom mencionar que o município tem uma demanda judicial, ação civil pública em desfavor do DR, na verdade como garantia constitucional do município, não como litígio entre município e governo do estado. A gente tentou eliminar, mas ela foi indeferida para tentar uma determinação judicial para expedir um prazo de 180 dias ou até 360 dias para a construção da ponte, mas ela foi indeferida pelo Poder Judiciário. O Poder Judiciário entendeu que nós não estamos ilhados, que o direito de ir e vir não foi tolhido na sua essência em 100%, porque nós ainda temos o acesso, por mais que precário, mas nós temos o acesso às outras cidades, Ariquemes pelo P40 e Porto Velho pelo Travessão B20 e pela balsa, com custo, é verdade, é um custo que deixa todo mundo triste, todo mundo satisfeito. Mas se a gente sair aí, infelizmente em outros lugares, para a gente trafegar, muitas pessoas pagam pedágios, inclusive às vezes até mais caro do que a nossa balsa. Não estou aqui defendendo a balsa, né? Mas é só para deixar claro, porque a demanda judicial é muito difícil. Então, quando chega na mesa do juiz, por um juiz despachar, ele vai analisar, como o diretor do DRB explicou, de acordo com as leis que ele tem em mãos, não é com o critério
emocional, é outro critério que se utiliza. Mas o que eu quero mencionar, Alex, deputado, que nós temos essa demanda judicial. Eu sempre falo com a Érica, que está lá com você, falo, Érica, qualquer decisão desse processo me passa, porque a gente alimenta o processo judicial. Por exemplo, já está lá no processo judicial a homologação. Já pensou se eu peço a extinção do feito, que já está homologado o processo, e o juiz extingue o feito, tem que correr lá atrás para dizer, não teve extinção, a licitação foi revogada. Então, assim, a gente fica muito triste com isso, mas sabe que faz parte, né? Com relação ao que foi mencionado sobre decreto de calamidade. Decreto de calamidade, prefeito, para essa situação nossa já foi tentado, mas ele tem que ser reconhecido pelo Estado. Ele não foi reconhecido pelo Estado pelos mesmos motivos da trafegabilidade. Nós ainda temos tráfego precário, né? Com acidentes, com maior risco, como o sargento bem falou, com homicídios que ocorreram, mas ainda temos o tráfego, então ele não foi reconhecido. Então o decreto de calamidade ele pode ser para a gente resolver a nossa ponte aqui, entre uma linha e outra, mas essa daí podemos fazer, mas chegar lá, ele esbarra na Casa Civil, ele não vai ser reconhecido. Mesma coisa se o governador quiser o decreto de calamidade, vai ter que ser reconhecido lá em cima, não é tão simples assim. Então é bom esse esclarecimento, para demonstrar que o município também está buscando suas outras medidas, né, através do seu corpo técnico, tentando resolver. Mas sabemos que é muito difícil, sem o apoio de deputados, da população, do DR, a gente não consegue nada. Era só isso que eu queria falar e muito obrigado. Passar a palavra ao nosso prefeito João Pavão, para poder encerrar. Não sei se os deputados têm mais alguma palavra a dizer. A deputada Alex, a deputada Mariana, tranquilo? Então, prefeito, fique à vontade. É para dizer que Alto Paraíso, no caso está de prova, a gente existe do governo, a gente existe do DR, mas a gente também colabora. Quando nós ajudamos o DR aqui, através do Nicásio, na recuperação aqui do B20, nessa travessão do B20 que vai para 75. Estamos colaborando ali agora no tapa-buracos também, né, com a máquina e com a ajuda na alimentação, para dizer que esse povo aqui é um povo carente, um povo pobre, mas um povo que também estende a mão. A gente estende uma mão para pedir, mas a gente estende uma mão também para ajudar, tá? Somos parceiros daqueles que nos aproximam de nós, governo, deputado, enfim. Eu só quero agradecer aqui a sua presença, Major, pela sua coragem de vir aqui enfrentar esse povo. O senhor sabia que ia enfrentar críticas, né? E um momento difícil nós estamos passando. Agradecer aqui ao deputado Alan Queiroz pela visita pela primeira vez. Alto Paraíso está de portas abertas, agradeço ao senhor pela visita. Presidente da Assembleia, estamos sempre à disposição. Deputada Mariana, a gente, lógico, a gente gostaria que vocês trouxessem recursos para a gente, mas com recurso ou sem recurso, Alto Paraíso está de portas abertas, o coração pronto para receber vocês aqui, tá? No mais, só tenho a agradecer. Vamos fazer uma oração, agradecer ao nosso Deus, primeiramente. Se nós estamos aqui hoje é pela graça e pela bondade de Deus que nos concedeu mais esse dia na nossa vida, independente, né, da denominação religiosa, credo, nós somos filhos de um único Deus, temos como Salvador nosso Senhor Jesus Cristo, que por cada um de nós estendeu os braços na cruz para nos dar a oportunidade de ter dias melhores e a salvação nossa eterna. Ao nosso Pai, nós queremos agradecer essa adoração universal que o seu Filho nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Agradeço a cada um. Se vocês fizeram presente aqui para este momento, não seria possível, não teria nenhuma graça se vocês não estivessem aqui para trabalhar junto com a gente essa necessidade. A todos vocês, os vereadores, obrigado pela presença e que Deus nos abençoe e nos dê prosperidade nesse município de Alto Paraíso.